Porto Alegre não tem mais inverno. Nem chuva, nem vento, nem céu aberto. A cidade que um dia foi conhecida por suas 4 estações em um único dia, por seus entardeceres alaranjados sobre o Guaíba, por aquele frio cortante de julho que fazia as pessoas se abraçarem para se aquecer. Hoje vive sob uma redoma climática permanente, 22 graus, todos os dias, o ano inteiro. Do alto, a redoma parece uma bolha transparente, cobrindo toda a região metropolitana menos 237 km², de superfície perfeitamente controlada. De dentro, você esquece que ela existe, até tentar sentir chuva no rosto e perceber que nunca mais vai sentir. Meu nome é Carolina Machado, tenho 37 anos. Nasci aqui, em Porto Alegre, no ano de 2140, e vivi toda a minha vida acreditando que este era o único jeito de existir. Até 3 dias atrás, quando encontrei algo que não deveria existir. Um arquivo escondido nas camadas mais profundas do Sistema Central de Otimização Urbana. Um arquivo de 2042, do dia em que a grande enchente destruiu a cidade antiga. Mas não era apenas um registro histórico. Era um vídeo de alguém chorando. Chorando de verdade, com a voz quebrada, com os olhos vermelhos, com o corpo tremendo. E quando vi aquilo, percebi algo aterrorizante. Eu nunca tinha visto ninguém chorar assim na minha vida, porque em 2177 ninguém mais chora de verdade. Nós sabemos que deveríamos estar tristes, mas não sentimos. E naquele momento, uma pergunta explodiu dentro de mim. O que aconteceu com a gente? Deixe-me te contar como Porto Alegre se tornou o que é hoje. Não com dados oficiais, não com propaganda do governo, mas com a verdade que ninguém mais se lembra. Tudo começou em maio de 2042. O Guaíba subiu 19 metros em 72 horas. Bairros inteiros foram engolidos. 230 mil pessoas perderam tudo. E o que não está nos arquivos oficiais é que as pessoas que sobreviveram pediram para esquecer. Elas não queriam mais sentir medo. Quando o governo ofereceu a solução, a redoma climática, os implantes neurais para estabilizar emoções, 83% da população votou a favor. Não foi imposição, foi uma escolha por segurança, previsibilidade, paz. Mas a que custo? Hoje vivemos sem surpresas, mas também sem lágrimas verdadeiras, sem vida real. Então, a pergunta que ninguém mais faz é: quando deixamos de sentir, ainda somos humanos? E você preferiria a Porto Alegre imprevisível de antes ou a segura e artificial de agora? Comente aqui embaixo. Porto Alegre sempre foi uma cidade de ladeiras, ruas que subiam e desciam de forma caótica, esquinas onde você parava para recuperar o fôlego, bairros construídos em morros, com casas amontoadas, umas sobre as outras. Era desorganizado e ineficiente. Difícil de navegar, mas também era vivo. Em 2020, quando você caminhava pela rua da praia, esbarrava em dezenas de pessoas. Camelós vendendo de tudo, músicos tocando violão na esquina. Prédios históricos ao lado de haram-raceias modernos. Você podia se perder. E isso era normal, às vezes até bom, porque quando você se perdia, descobria coisas, uma livraria escondida, um café que você nunca tinha visto, uma conversa inesperada com um estranho. Tudo isso acabou em 2053. Depois da grande enchente, Porto Alegre foi reconstruída verticalmente. Não mais ruas, nível 1 a 20, comércio e serviços básicos, 21 a 60, residências populares, 61 a 120, classe média técnica, 121 a 180, elite administrativa, 181 a 200, governança, observatórios e áreas restritas. Cada nível tem sua própria atmosfera, seu próprio microclima artificial, suas próprias regras sociais implícitas, e você quase nunca sai do seu nível. Não porque seja proibido, tecnicamente você pode circular livremente, mas porque não há razão
para sair. Tudo o que você precisa está no seu nível: trabalho, alimentação, lazer, relacionamentos, vida inteira. Nasci no nível 87. Vivi lá até os 18 anos. Estudei no nível 89. Trabalho agora no nível 93. E nos últimos 19 anos, visitei outros níveis apenas 11 vezes. 11 vezes em 19 anos. Quando percebi isso, há 3 dias, senti algo estranho. Não era tristeza menos porque tristeza verdadeira foi suprimida pelo meu implante neural. Mas era vazio, como se minha vida inteira tivesse acontecido dentro de uma caixa invisível. E eu nunca tinha percebido. As crianças que nascem hoje nunca vão sentir asfalto quente embaixo dos pés, nunca vão correr ladeira abaixo, nunca vão ficar perdidas em um bairro desconhecido e perguntar a um estranho onde ficam. Elas crescem sabendo exatamente onde estão. O tempo todo. Seguro? Sim. Eficiente? Absolutamente. Mas também vazio, profundamente vazio. Porque se perder, às vezes é a única forma de se encontrar, e Porto Alegre não deixa mais ninguém se perder. Você consegue se lembrar da última vez que ficou completamente sozinho com seus pensamentos? Sem ninguém te observando, sem ninguém sabendo onde você estava, sem ninguém monitorando o que você estava sentindo. Apenas você... Essa experiência não existe mais em Porto Alegre. E talvez não exista em lugar nenhum do Brasil, de 2177. Aos 5 anos de idade, toda criança nascida em Porto Alegre recebe um implante neural de monitoramento integrado, o INM. É um dispositivo microscópico, inserido na base do crânio, conectado diretamente ao córtex pré-frontal e ao sistema límbico. A promessa oficial é clara: saúde mental otimizada, prevenção de doenças neurológicas, acesso instantâneo ao conhecimento coletivo, segurança emocional permanente. Mas o que não dizem é o que mais importa, o INM, e não apenas monitora. Ele regula quando seu nível de cortisol sobe além do limite permitido, o que indica estresse. O implante libera neurotransmissores sintéticos que te acalmam. Quando você começa a desenvolver padrões de pensamento considerados divergentes, dúvidas sobre o sistema, questionamentos filosóficos profundos, o implante sinaliza para o sistema central e você recebe uma notificação. Padrões neurais atípicos detectados. Sessão de realinhamento cognitivo recomendada. Conheci um homem chamado Rodrigo Ferreira, 41 anos, arquiteto urbano, casado, 2 filhos. Vida aparentemente perfeita. Ele me procurou há 6 meses porque queria conversar com alguém que trabalhasse com arquivos históricos. Queria entender como as pessoas viviam antes da redoma, como sentiam, como pensavam. Conversamos 3 vezes, sempre em locais públicos, porque conversas privadas são sinalizadas como suspeitas pelo sistema. Na 4ª vez que marcamos, ele não apareceu. Enviei uma mensagem sem resposta. Tentei visitá-lo no nível onde morava. A porta estava trancada. 3 dias depois, ele voltou ao trabalho. Quando o encontrei, ele sorriu. Aquele sorriso perfeito, vazio, idêntico ao de todos os outros. Carolina, desculpa pelo sumiço. Tive uns ajustes neurais de rotina. Ajustes, essa foi a palavra que ele usou. Como se estivesse falando de um carro. Olhei nos olhos dele e vi algo que me congelou. Rodrigo ainda estava ali, mas Rodrigo já não era mais Rodrigo. Algo tinha sido removido, não sei o quê, mas eu sentia. Desde então, ele não questiona mais nada, não duvida, não se pergunta, apenas funciona. Ganhamos segurança emocional total, eliminamos ansiedade crônica, depressão, transtornos neurológicos. Mas também eliminamos algo que não sabíamos que era essencial: o direito de estar perdido dentro de si mesmo, o direito de duvidar, de questionar, de pensar livremente. E sem esse direito, ainda somos humanos, ou apenas algoritmos biológicos executando instruções? Você conhece o Parque Farroupilha? Claro que sim. Todo mundo em Porto Alegre conhece. Mas você sabe como ele era? Deixe-me te contar
Em 2020, o Parque Redenção Menos, como era chamado antigamente, era o coração vivo da cidade. Aos domingos, famílias inteiras passavam o dia ali. Crianças corriam descalças na grama. Artistas tocavam música sem pedir autorização. Casais se beijavam debaixo das árvores. Vendedores ambulantes ofereciam pastel, cachorro-quente, mate. Havia o Brick da Redenção, onde centenas de pessoas vendiam artesanato, livros usados, roupas antigas. Era caótico, barulhento, imprevisível e vivo, completamente vivo. Hoje, o Parque Redenção ainda existe, mas não é mais um parque, é um centro de otimização física e mental. Você vai lá, escaneia seu INMI na entrada, o sistema calcula seu treino ideal baseado em seus sinais vitais. Você executa o treino e volta para casa. 32 minutos. Em média, eficiente, saudável, produtivo, mas também morto. Completamente morto. Ninguém fica à toa mais. Ninguém senta na grama apenas para sentir o sol, porque o sol agora é uma projeção holográfica perfeitamente calibrada. Ninguém toca música por prazer, porque música agora é gerada por inteligências criativas autônomas otimizadas para máximo impacto emocional controlado. Ninguém se beija debaixo das árvores, porque relacionamentos românticos são formados por algoritmos de compatibilidade neural e o Brick da Redenção, que era a pura humanidade desorganizada e imperfeita, substituído por um centro de distribuição automatizada de recursos. Fui lá ontem, sentei num banco, um dos poucos que ainda existem, e fiquei ali, apenas sentada, por 43 minutos, sem fazer nada, apenas observando. E sabe quantas pessoas pararam? Sabe quantas se sentaram ao meu lado sem motivo? Sabe quantas simplesmente existiram ali comigo? Nenhuma. Nem uma. Porque tempo sem função é considerado desperdício. E desperdício não é tolerado. Minha bisavó morreu aos 82 anos. Em 2033, ela viveu uma vida cheia. Trabalhou como professora até os 65. Viajou pelo Brasil depois da aposentadoria. Viu bisnetos nascerem, e quando morreu, todo mundo chorou. De verdade, com soluços, com abraços longos, com dor verdadeira, porque a morte ainda significava algo. Hoje, em 2177, as pessoas vivem em média 153 anos. E quando morrem, ninguém chora, você apenas recebe uma mensagem no seu INMI, ciclo de vida concluído. Materiais biológicos reintegrados ao sistema. Obrigado pela contribuição. E continua seu dia. Como chegamos aqui? Em 2067, Porto Alegre implementou o programa de extensão celular contínua, menos o PEC-C, nanorobôs, biológicos injetados na corrente sanguínea que reparam células em tempo real, revertem envelhecimento, eliminam câncer, previnem doenças degenerativas. As pessoas param de envelhecer visivelmente aos 40 anos, permanecem assim até os 130. Depois, há uma degradação lenta por 20 anos. Então, param, não morrem em hospitais, não há agonia, apenas cessam de funcionar. E quando param, o corpo é desintegrado em nível molecular. Todos os componentes orgânicos são reciclados, nada se perde, eficiente, sustentável, lógico, mas também completamente desumano. Porque, quando a morte perde seu peso, a vida perde seu valor. Antigamente, as pessoas viviam com urgência, sabiam que o tempo era limitado, então faziam escolhas, priorizavam, amavam com intensidade, porque sabiam que poderiam perder. Hoje, com 150 anos pela frente, nada parece urgente. Você adia, e adia, e adia. E quando percebe, 120 anos se passaram, e você não viveu nada, apenas funcionou. Você lembra como aprendeu a ler? Eu não estou perguntando quando, estou perguntando como. O processo. As crianças de 2020 aprendiam devagar, letra por letra, sílaba por sílaba errando, tentando de novo,
frustrando-se até que um dia algo clicava e elas liam, e aquele momento de descoberta, menos era mágico. Hoje, em 2177, as crianças não aprendem a ler. Elas apenas sabem aos 6 anos. Toda criança passa pela avaliação de aptidão neural primária. O sistema analisa padrões cerebrais, predisposições genéticas, capacidades cognitivas, tendências emocionais residuais e então decide o que você vai ser, não o que você quer ser, o que você deve ser. Se seu cérebro é otimizado para processamento lógico, matemático, engenheiro, se é otimizado para reconhecimento de padrões visuais, design de ambientes, se é otimizado para empatia residual, controlada, cuidador, interpessoal, e então o conhecimento necessário é transferido diretamente para seu INMI. Em 6 meses, você domina completamente sua área designada, sem esforço, sem luta, sem descoberta. Mas saber não é o mesmo que compreender. Você pode ter todas as fórmulas matemáticas do mundo gravadas no seu cérebro, mas se nunca lutou para entender por que elas funcionam, você não aprendeu nada, apenas baixou informação. Conheci uma menina chamada Sofia, 12 anos. Perguntei o que ela queria ser quando crescesse. Ela me olhou, confusa. Eu já sou analista de padrões urbanos de nível 2. Mas você gosta disso? Ela piscou, como se a pergunta não fizesse sentido. Gostar. Nunca pensei nisso. É o que eu sou, é o que fui designada a ser. Ganhamos eficiência educacional máxima, 0 evasão escolar, 0 defasagem de aprendizado, 100% de aproveitamento funcional. Mas perdemos curiosidade, perdemos dúvida, perdemos a alegria da descoberta. E sem descoberta, não há inovação. Apenas repetição infinita do que já existe. Carolina Machado, idade, 37 anos, cabelo, castanho escuro, liso, na altura dos ombros tom de pele, clara fisionomia, olhar atento, contido. Expressão constantemente reflexiva, roupa traje técnico urbano minimalista, cinza e azul. Frio, Rodrigo Ferreira. Idade, 41 anos. Cabelo, preto, curto, impecavelmente alinhado, tom de pele, morena clara. Fisionomia, rosto simétrico, sorriso artificial, olhar vazio, roupa social funcional, tons neutros, preto e grafite. Sofia, idade, 12 anos, cabelo, castanho, claro, curto, bem cortado, tom de pele, clara fisionomia, expressão neutra, curiosidade ausente, roupa, uniforme educacional, bege e branco. Sem adornos, Antônio, idade, 68 anos, aparência de 45, cabelo, grisalho, curto tom de pele, moreno. Fisionomia, cansada, resignada, olhar opaco, roupa. Macacão técnico de manutenção, verde acinzentado, a mulher do arquivo anônima, idade, cerca de 30 anos, em 2042, cabelo, escuro, molhado, desordenado, tom de pele, indefinido pela baixa qualidade do vídeo. Fisionomia, rosto contraído, choro intenso e descontrolado. Roupa, comum do início do século XXI, simples e encharcada. Você já criou algo que veio de dentro de você, que não existia antes, que era completamente seu. Essa experiência está se tornando impossível em Porto Alegre. Em 2177, 94,7% de todos os trabalhos criativos são executados por inteligências criativas autônomas. Música, arte, design, arquitetura, literatura, cinema, tudo produzido por máquinas. Não porque os humanos não consigam criar, mas porque as máquinas criam melhor, mais rápido, mais eficiente, sem bloqueios criativos, sem crises existenciais, sem necessidade de significado. E então,
A sociedade decidiu por que desperdiçar potencial humano com algo que as máquinas fazem de forma superior. Os humanos ficaram com os 5,3% restantes. Tarefas que exigem presença física em locais específicos. Interação social básica não automatizável. Tomada de decisão em contextos ambíguos que as IAs ainda não dominam completamente. Manutenção de sistemas secundários. Atendimento interpessoal de baixa complexidade. Cuidado com idosos em fase final. Não há desemprego. Todo mundo tem uma função. Mas também ninguém tem propósito, porque trabalhar não é apenas executar tarefas. É contribuir para algo maior que você. É criar algo que permanece depois que você se vai. É deixar uma marca no mundo. E quando as máquinas fazem tudo o que importa, o que resta para nós? Conheci um homem de 68 anos chamado Antônio. Ele trabalha como operador de manutenção secundária no nível 72 há 49 anos. Mesma função, mesmo lugar, mesmo tudo. Perguntei se alguma vez ele quis fazer outra coisa. Ele me olhou como se a pergunta fosse em outro idioma. Outra coisa? Não entendo. Esta é minha função designada. Mas você se sente realizado? Realizado? Ele repetiu a palavra lentamente, como se tentasse se lembrar do significado. Não sei o que isso significa. Eu funciono, executo minha tarefa dentro dos parâmetros esperados. Isso é suficiente. Eficiência máxima. Propósito zero. Quem governa Porto Alegre? Ninguém. E todo mundo. Em 2074, há 103 anos, menos a cidade realizou sua última eleição democrática. Não porque houve um golpe, não porque alguém tomou o poder à força, mas porque 89,6% da população votou para acabar com as eleições. A justificativa era simples. Humanos são emocionais, partidários, suscetíveis à corrupção, tomam decisões baseadas em interesses pessoais. Então, por que não transferir o poder para algo incorruptível? O Sistema de Governança Analítica menos o SGA foi ativado em 1º de janeiro de 2075. Um supercomputador quântico biológico, capaz de processar trilhões de variáveis simultaneamente, alimentado por todos os dados de todos os cidadãos em tempo real. Ele analisa padrões de consumo, necessidades de infraestrutura, tendências demográficas, riscos ambientais, fluxos econômicos, e toma decisões baseadas em lógica pura, sem emoção, sem corrupção, sem erro humano. E funciona perfeitamente. As ruas são impecavelmente limpas. Os serviços públicos operam com eficiência máxima. A economia é absolutamente estável. Não há protestos, não há greves, não há conflito político, mas também não há escolha, porque quando você delega suas decisões para um algoritmo, você não precisa mais pensar, não precisa mais debater, não precisa mais lutar pelo que acredita. Você apenas obedece. E uma sociedade que não luta por suas crenças é uma sociedade que não acredita em nada. Porto Alegre sempre foi imprevisível. Sol de manhã, chuva à tarde, vento forte à noite e aquele frio cortante de julho, que fazia todo mundo reclamar, mas também se abraçar para se aquecer. Hoje, sob a redoma climática permanente, faz 22 graus. Sempre. Não há chuva, não há vento, não há surpresas. E o céu é uma projeção holográfica de altíssima definição. 99,9% das pessoas não conseguem distingui-lo de um céu real, mas eu consigo. Porque há 3 dias encontrei arquivos de 2020, vídeos de pessoas olhando para o céu. Um céu de verdade, com nuvens que se moviam de forma caótica, com pássaros reais atravessando, com aquela luz que mudava a cada segundo, imprevisível, imperfeita, viva. E quando comparei com o céu, que vejo todos os dias, percebi algo aterrorizante em nosso céu.
Se repetir a cada 7 dias, o padrão de nuvens recomeça. Exatamente igual, as mesmas formações, os mesmos movimentos, a mesma luz. Porque é um programa e programas, tem loops. As crianças que nascem hoje nunca vão saber o que é sentir chuva de verdade no rosto. Nunca vão sentir vento bagunçando seus cabelos. Nunca vão ver um raio cortando o céu. Nunca vão sentir aquele frio que te faz tremer. Elas vão crescer, acreditando que o mundo é controlável, previsível, seguro, e quando descobrirem que não é, vão entrar em colapso. Porto Alegre sempre foi uma cidade de resistência cultural. Música, teatro, literatura, arte de rua, o chimarrão compartilhado entre estranhos. O churrasco de domingo, que durava horas. As rodas de conversa na Redenção, que começavam de tarde e iam até a noite. Isso era cultura viva, não planejada, não otimizada, apenas acontecendo. Hoje, tudo isso ainda existe, mas como experiência controlada. Você pode visitar um centro de experiência cultural e participar de uma simulação histórica de churrasco gaúcho tradicional. Duração 47 minutos, você recebe uma cuia de chimarrão sintético, quimicamente idêntico ao original, mas sem cafeína para não afetar seus níveis hormonais. Você assiste a uma projeção holográfica de pessoas conversando ao redor de uma churrasqueira. Você ouve risadas pré-gravadas. Então, acabou, você volta para casa e continua sua vida. Mas cultura não pode ser simulada, porque cultura não é um evento. É um processo, é algo que acontece entre pessoas de forma orgânica, caótica, imprevisível, e nós transformamos isso em museu, em performance, em produto. E quando cultura vira produto, ela morre. Há 3 dias, encontrei um arquivo escondido, enterrado nas camadas mais profundas do sistema. Um vídeo de 2042, do dia da grande enchente. E naquele vídeo, uma mulher chorava. Chorava de verdade, com soluços que sacudiam seu corpo inteiro, com os olhos vermelhos e inchados, com a voz quebrada. E naquele momento, percebi algo. Eu nunca tinha visto ninguém chorar assim na minha vida inteira. Porque em 2177, ninguém mais chora de verdade. Nós sabemos que deveríamos estar tristes, mas não sentimos. Porto Alegre se tornou perfeita, eficiente, segura, previsível, mas também morta, completamente morta. Ganamos um controle climático total, longevidade de 150 anos, 0 criminalidade, 0 sofrimento emocional, estabilidade absoluta, mas perdemos imprevisibilidade, surpresa, risco, liberdade de escolha, emoções verdadeiras e, acima de tudo, perdemos a vida. E agora, a pergunta que não me sai da cabeça: ainda somos humanos? Ou apenas máquinas biológicas executando protocolos? Não sei a resposta, mas sei que preciso descobrir. Amanhã, vou descer ao nível 0, o subsolo, onde dizem que ainda existem pessoas que sentem, pessoas que o sistema não conseguiu corrigir, pessoas que foram isoladas. Não sei o que vou encontrar lá, mas preciso saber. Preciso saber se ainda existe humanidade em algum lugar desta cidade. E você? O que escolheria? Viver 150 anos sem sentir nada de verdade? Ou 70, mas sentir tudo? Segurança absoluta e vida controlada? Ou risco? Caos, mas liberdade? Deixe sua resposta nos comentários, porque essa escolha define quem você é e define quem seremos como humanidade. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por se importar, por questionar, por ainda sentir algo. Inscreva-se no canal Brasil 2177, porque a próxima cidade vai mudar tudo o que você pensa sobre o futuro. Carolina Machado, você foi sinalizada pelo Sistema Central. Padrões neurais divergentes confirmados. Localização. Rastreada. Ação corretiva.
Autorizada